Boa noite, está no ar o Pente Fino Entrevista aqui pela TV Bom Dia. Sempre com o patrocinador Unimed Erechim, cuidar de você, esse é o plano. Quem vem acompanhando já, esse é o quarto programa, nós estamos ouvindo a opinião, o que pensa de todos os pré-candidatos à Prefeitura de Erechim, nas eleições que acontecem no dia 4 de outubro. Na noite de hoje, nós vamos falar com o ex-vereador Hernani Melo, ele que hoje está nos Republicanos, ele que tem 4 mandatos como vereador, de 2001 até 2016, são longos, sim, então a história atual da Erechim, ele participou nas leis, nas decisões que acaba afetando o nosso dia a dia. Eu acompanho o trabalho dele, que eu acompanho desde lá do final dos anos 90 e dos anos 2000, a política em Erechim, e posso dizer que ele era um parlamentar extremamente atuante, onde eu sentia que lia os projetos. Ele sabia de que maneira ele estava se expressando com conhecimento do que estava no papel. Coisa que, infelizmente, e fica aqui um recado para o vereador, muitos não leem os projetos, apenas votam por orientação partidária. Isso é muito ruim para a democracia. Tu pode discordar com as pessoas e tem que discutir o que está no papel. Hernani, seja bem-vindo aqui ao Pente Fino Entrevista. Boa noite, amigo Rodrigo. Satisfação poder fazer parte desse novo projeto do jornal Bom Dia, com o programa Pente Fino Entrevista. A gente que acompanha a tua coluna, o teu trabalho, e aproveito essa oportunidade já para cumprimentar a direção do jornal e a ti, principalmente, que lidera este projeto tão importante, uma nova ferramenta de comunicação, né, para a nossa cidade, para a cidade de Erechim e para a região do Alto Uruguai também. Obrigado, Hernani. Hoje, na última eleição, em 2016, você concorreu assim, em 2013, aquela eleição extemporânea, você concorreu a vice-prefeito, mas a eleição acabou não saindo. Então, tu teve uma experiência de algum tempo de rua, a diferença é que tu concorreu ao Legislativo e ao Executivo. Depois, em 2016, novamente, tu liderando o PDT, tu era o pré-candidato do PDT, mas na última hora acabou retirando a sua candidatura e o PDT acabou lançando o vice do prefeito Chivini, que acabou vencendo as eleições. Mais tarde você deixou o PDT e começou a construir uma carreira política dentro dos Republicanos, partido que tu está até hoje, né? E esse gostinho de quero mais, nós conversávamos a semana e tu me disse que gostaria de encerrar a carreira política, não encerrar a tua carreira política, tu ainda é um jovem, mas sem participar de um pleito completo, de ver isso na prática. O que te move a isso? Essa questão, você bem colocava, foram 16 anos, 4 mandatos consecutivos, fui presidente do Poder Legislativo e por mais que a questão do Legislativo ela seja muito contestada, mas ela é muito importante dentro do processo democrático também. E esses 16 anos com mandato, ele me deu a oportunidade de conhecer a máquina pública, de saber como funciona realmente a máquina pública, com as suas virtudes e os seus defeitos. E eu, na eleição passada, a gente buscou construir algo que pudesse alavancar uma candidatura à majoritária, mas a gente sabe que são 2 momentos, né? Momento de construção de uma candidatura para uma eleição e o segundo momento, o momento de administrar uma cidade. E esse, para mim, talvez o primeiro momento de construção de candidaturas, quando passam pelas convenções dos partidos, seja talvez a parte mais complicada, digamos assim, a parte mais difícil. Porque há muitos interesses em cima de uma eleição municipal. E eu tinha me preparado muito isso já com um projeto de governo, né, com o conhecimento. Até eu dizia várias vezes assim, ó, eu já dei minha contribuição ao Legislativo, agora eu quero buscar outro tipo de contribuição, né? E essa oportunidade que eu tive também, mas isso não é ruim, tu ter ficado fora esses 4 anos. Porque eu sabia que o tempo na Câmara de Vereadores ele ia se esgotar, porque ninguém permanece lá por muito tempo. Eu queria um período e que a gente pudesse fazer esse acompanhamento e saber que outras pessoas viriam nesse momento, saber entrar e saber sair. E eu tenho dito para as pessoas que eu fico feliz porque eu entrei porque quis e saí porque quis. É claro que tu chega um determinado momento que tu está inserido no meio político, tu busca um espaço maior. E isso é o que nós buscávamos há 4 anos atrás. Mas, felizmente ou infelizmente, isso não aconteceu, mas não
tem desmerecimento nenhum em cima disso. Hoje estamos no Republicano, e eu queria aproveitar essa oportunidade também para dizer, o Republicano é um partido que foi criado lá em 2003, teve seu registro em 2005, então hoje um partido com 15 anos aproximadamente, um dos partidos que tem se destacado a nível nacional pelo seu crescimento também. A bancada na Câmara dos Deputados hoje é composta por 33 deputados. Ele está entre os grandes partidos a nível nacional. A nível estadual temos dois deputados estaduais, e ele está se consolidando nos municípios. É um partido de centro-direita, né, que tem como finalidade, como decreta no seu estatuto a questão da liberdade econômica e sendo conservador nos costumes. Então, um partido de centro-direita, e é onde eu me encaixo perfeitamente, porque eu sou um grande defensor dos municípios, sou um municipalista convicto e trabalho muito na questão do empreendedorismo. Eu acho que o setor produtivo é a grande salvação para os municípios hoje, pela forma com que está posto hoje a questão das contribuições. E entre os deputados federais da bancada nacional dos republicanos, tem o presidente estadual do Rio Grande do Sul, que é o Carlos Gomes. Ele é extremamente atuante, né, o presidente. Ele é um cara proativo assim nas ações dele, né? Como é que a tua relação com o Carlos Gomes? A relação, ela é muito estreita, né? Até a minha ida lá foi amparado por ele nesse momento, dentro do que ele nos apresentou, do que o partido busca, do que o partido quer. E eu sei que a gente falando de partido para a população, hoje a política está tão desacreditada, né? Os partidos estão desacreditados porque os partidos são compostos por pessoas. E os problemas estão nas pessoas. Sempre. Então todos os partidos vão ter as suas virtudes e vão ter os seus defeitos, né? Hoje tu tem que estar alinhado com uma questão programática do teu partido, com o que você imagina, falando mais aqui a nível de gestão e a nível político, mas também em quem representa esse projeto hoje. Então tudo isso tem que ser equilibrado nesse momento. Então o republicano, para mim, ele veio... Caiu como uma luva? Caiu como uma luva. Ele veio bem nas posições que eu penso, nas posições que eu busco e as oportunidades que ele está dando para essas candidaturas também. Tem uma candidatura em Erechim, é uma determinação do Estado? Ele quer realmente estar nesse pleito com força? Não, isso não é uma imposição, Rodrigo, isso não é uma imposição. Isso é algo que o partido, lógico, não existe um partido político que não busque porque é uma cidade estar governando, né? Um município do porte de Erechim. É um partido que tem uma cidade, um município que tem uma importância significativa dentro do contexto estadual. Então, Erechim se busca, sim, nós implantarmos as nossas ideias dentro do segmento de gestão. Outra questão assim que a gente vê, tu mesmo afastado 4 anos, tu pode estar afastado de um cargo público, mas tu não está afastado do dia a dia da cidade, até para a tua função profissional, tu trabalha com prefeituras, com coisa e tal, Hernani. Como é que tu está vendo Erechim, o momento atual de Erechim? Sabe, Rodrigo, que isso é uma pergunta bem interessante, porque nesse tempo que eu passei na Câmara de Vereadores, no Poder Legislativo, a gente tinha uma visão de gestão, uma visão política de dentro do sistema para fora. É diferente, né? E esses 3 anos, 4 anos que eu estou fora, sem mandato, e trabalhando na área empresarial com a minha empresa, a gente tem uma visão oposta disso. Tu olha de fora para dentro. E a gente consegue, nesse momento, fazer alguns ajustes do que a gente pensava lá para esse momento atual. E isso te credencia a ter uma visão mais ampla do processo. Eu vejo assim, o município de Erechim hoje, o que eu acho que necessitaria urgentemente é mudar a forma de fazer gestão. Eu sempre digo que o novo para mim não é o novo de idade, não é o novo de partido, é o novo modelo de gestão. Nós estamos fazendo gestão pública como se fazia 20 anos atrás. Lá atrás pode ter dado certo, era um outro momento. Mas hoje, o momento que a gente vive e o sistema que é imposto pela União para com os estados e para com os municípios, nós temos que ter uma visão diferenciada. Nós temos que fazer essa transição desse modelo antigo para esse modelo novo. Modelo inovador, modelo que busca tecnologia, modelo que aprimora e capacita os seus funcionários. Então esse modelo, ele é um modelo diferenciado, um modelo que tem que avançar. Ele não pode ser tão rígido, ele tem que ser leve, ele tem que ser não burocrático. Tem que ser um indutor do crescimento. Um indutor. E eu aposto todas as fichas hoje no setor produtivo. Não existe o setor produtivo estando bem, nós vamos conseguir sanar os problemas sociais do nosso município. Eu falava aqui essa semana que
O melhor programa social é a pessoa ter seu emprego, a sua renda. Ninguém quer depender de programas que se sustentem, eles querem sustentar a sua família. Mas essa é uma questão. Então, quanto mais emprego gerar, e Erechim tem um decréscimo muito grande desde 2014, com a crise que afetou todo o país, nós temos um déficit de 6 mil vagas. Lógico, muita gente foi para a informalidade, muitos, né? Mas com carteira assinada são 6 mil pessoas a menos. Nós estávamos vindo um ano mais ou menos com 1.300 e poucas vagas criadas com carteira assinada no ano passado. Tivemos um baque em dezembro de 501 postos fechados. Então, nós criamos 800 e poucas vagas no ano, que isso dá 2,4 vagas por dia, Hernani. É muito pouco para o estado do Padre Erechim. E essas mais de 500 vagas que foram perdidas no mês de dezembro, uma surpresa, né? O setor do comércio, que o mês de dezembro sempre a programação era... Mas eu acredito que esse do comércio, que foi 9 vagas negativas, foi em função que algumas empresas anteciparam as demissões pós-Natal. Pode ser. Né? O mês que vem, em fevereiro, nós podemos ter muito mais. Eles anteciparam, eles retardaram a contratação em função da crise, para sentir o movimento. A primeira parcela do 10º não foi para o comércio, para pagar a conta. E a segunda parcela o dinheiro comprou na internet. Então, está mudando as contratações temporárias. Essa é uma nova realidade que o comércio precisa viver. Mas veja bem, eu tenho uma visão muito clara disso, dos setores que alavancam a economia do nosso município. Eu acho que o setor primário, referindo à agricultura e à indústria, eles são molas propulsoras muito forte do crescimento e o desenvolvimento e o fortalecimento do comércio e da prestação de serviço. É a arrecadação. Então, esse é o conjunto. Né? Setor primário, indústria, impulsionando o comércio e a prestação de serviço. E aí nós temos que avançar nessa questão. Né? E eu acho que o governo municipal, ele não é um gerador de emprego. Quem gera emprego é a iniciativa privada. Iniciativa privada. Né? Mas ele pode criar condições para facilitar. O governo municipal, ele tem que ser um aliado, ele tem que criar mecanismos legais para que as empresas consigam se desenvolver, gerar novos postos de trabalho. Veja bem, tu gerando novos postos de trabalho, tu tira aquela pessoa que hoje é uma dependente do poder público. Lógico. E ela passa a ser uma contribuinte do poder público. E isso desencadeia um efeito cascata que nós vamos, a médio e a longo prazo, melhorando essa questão. Então, o município tem que ser esse aliado do setor produtivo. Né? Não falo... a gente tem uma ideia muito e a gente ouve muitas coisas assim com relação ao setor empresarial, mas eu não tenho a menor dúvida, Rodrigo, que um empresário como trabalhador, o trabalhador que é um cooperador lá da sua empresa, ele tem, nesta visão do crescimento, nós não podemos perder as oportunidades. A gente tem visto aí, eu vi até algumas entrevistas aí de algumas empresas se retirando da nossa cidade, e eu fico preocupado com isso. Fico preocupado porque uma dessas empresas era uma das maiores contribuintes do ISS. É a maior. O Vasileschi, e como nós vamos repor isso? Olha o custo que nós vamos ter para repor isso. Então, esse trabalho desta parceria, de ficar ao lado de quem está gerando esses postos de trabalho, o município tem o papel de fazer, tem a obrigação de estar nesse caminho. Nós falamos muito dessa questão empresarial, que é extremamente importante. Eu acho que esse é um tema que vai vir muito forte na campanha, porque realmente a Erechim precisa uma injeção de ânimo, eu diria. Esse é o termo que temos que usar, que a Erechim está um pouco depressivo em algumas ações, eu acho. Até em função de série de coisas, de crise, troca do governo federal, que isso afeta ainda um ajuste. Mas tem outras questões muito importantes no setor público. A gente sabe que o orçamento é meio engessado, em função de nós termos a saúde e a educação acaba ficando com boa fatia desse investimento. O que tira, nós temos 5, 6% do poder de investimento, baixo. Então tem que ser inteligente na gestão para fazer esse dinheiro ser bem investido para não gastar em coisas que não precisa. Né? O que tu pensa da saúde, Erechim, hoje? Porque é um grande sistema público e põe dinheiro no Santa e o UBS, coisa e tal. Eu sei que tu foi um batalhador, muito quando era vereador pelo UBS da Estevão Carraro. Então tu conhece também, né? Esse é um ponto nevrálgico também que nós temos. Mas veja bem, as pessoas não estão se dando conta de uma coisa. Eu vi ou li uma entrevista há um tempo atrás de uma pessoa que eu tenho um apreço muito grande e é um profundo conhecedor dos números, que é o atual secretário da Fazenda do município, que ele alertava naquela oportunidade que em 10 anos, olha bem, é um tempo curto, em 10 anos o município de Erechim só terá dinheiro para pagar a folha de pagamento, para pagar saúde, educação e só. Não terá dinheiro, não terá um centavo, ele dizia na oportunidade, para fazer a manutenção do que aí está feito.
Começou com o Estado, foi para a União e vai chegar no município. Então um município, veja bem, vocês estão nos ouvindo, um município que gasta 50% do que arrecada com folha de pagamento, com despesas com o pessoal, que tem as verbas constitucionais carimbadas, que é a educação e saúde, e que lá no final das contas vai sobrar 8% para investimentos, é muito pouco. Né? Então alguma coisa tem que ser feita. Quando eu falo do novo modelo de gestão, é justamente isso. De que forma nós vamos adequar desses 8% que a gente está pegando no valor aproximado, esses 8% se transformam em 15%. Qual é o planejamento estratégico que nós vamos ter para fazer isso? Que é a arrecadação. Hoje o município de Erechim, infelizmente, e não é demérito para ninguém, infelizmente está administrando orçamento. E o que nós podemos fazer para incrementar esse orçamento? Isso é um desafio de qualquer gestor. Incrementar o orçamento e com um detalhe, sem aumentar impostos. Eu só vejo uma forma, é investir no setor produtivo. O setor produtivo vai aumentar a arrecadação através, vamos ter que fazer alguma coisa, vamos ter que entrar entre aspas, nessa guerra fiscal com outras regiões, com outros municípios e tornar Erechim atrativo para os investimentos que chegarem até aqui. E a partir disso nós vamos estabelecer um parâmetro. Aí sim pensar a cidade, aí nesse momento pensar a cidade a médio e a longo prazo. Então para isso acontecer nós temos que estabelecer algumas coisas hoje. Hernani, você falasse que os republicanos são liberal na economia e conservador nos costumes, um partido de centro-direita. Essa maneira de pensar o partido afeta numa possível decisão de coligações ou isso é livre com as características de cada região? Tu sabe que a gente vive numa cidade de Erechim, eu nasci aqui nessa cidade, eu criei a minha família aqui, eu tenho a minha empresa aqui e já colaborei com o meu município e ainda quero colaborar ainda mais. E isso nos proporciona, uma cidade de 100 e poucos mil habitantes, a gente conhecer as pessoas, né, no seu dia a dia, né? Então, como os partidos, infelizmente, estão fragilizados, hoje é mais uma composição de pessoas, claro que aliado com os partidos que têm o pensamento, né? Os partidos... Tu tem amigos em todos os partidos. Os partidos vêm de cima para baixo, mas a gente tem as pessoas, então a gente pode conversar com pessoas. Mas eu não me preocupo com relação a isso, entendeu? Porque eu acho que a maior coligação que alguém que quer governar a cidade de Erechim tem que fazer é com a sua população. Existem coligações que é para ganhar a eleição e existem coligações que é para administrar o município. E a população tem que estar atenta a isso. Tem que saber se é uma coligação única e extremamente para ganhar a eleição ou é para governar o município. Então isso tem que ter um cuidado muito grande. É isso que é essa visão que eu tenho. Nós temos que olhar lá na frente, não apenas nesse momento. Ganhar a eleição e não conseguir administrar, eu prefiro ficar fora. É possível, Hernani, assim, que é uma questão que... Tu me conhece faz tempo, tu sabe o quanto eu sou um batalhador pelo voto nos daqui. É possível tu montar uma coligação no município, já pensando aqui 2 anos, para nós ter um federal, nós ter um estadual. Eu acho tão importante, se um candidato chegar lá e apresentar isso, vai ser meu secretário da Fazenda, mudar o modelo. Eu acho que quando mudar o modelo, tem que ter chegar pro eleitor e dizer, olha pessoal, eu estou com uma equipe montada, eu não vou aceitar a pressão do partido, eu quero o melhor por Erechim. Sabe que eu acho muito difícil. Eu fui uma pessoa que sempre batalhei por isso, no tempo que tive com mandato. Mas, infelizmente, isso vem de cima para baixo. O que nós temos que fazer é isso que vocês fazem, e com muita retidão e com muita propriedade, que é os veículos de comunicação, que é a imprensa trabalhar na cabeça da população, que nós temos que ficar com os votos aqui da nossa cidade, principalmente a nível de representante, a nível estadual e a nível federal. Hoje, a situação que é imposta para nós hoje, que vem de cima para baixo, no caso, nós estamos hoje, infelizmente, muito enfraquecidos na questão política. A questão política está desacreditada. Nós estamos perdendo muita coisa. Tu veja bem hoje esse pacote que o governo estadual está fazendo. Se a população visse credibilidade e entendesse que aquilo ia se manter e ia melhorar, o povo apoiaria. Mas o povo olha e não tem essa credibilidade. Então fica contra. E empodera os deputados. Empodera os deputados. Então, nesse segmento, eu acho que nós necessitamos um trabalho a nível de Erechim, a nível de região. Eu fiz parte, quando iniciou aquele movimento
da construção da Agência de Desenvolvimento Movimento. Regional, onde muitas cabeças pensantes pensavam a questão a médio e a longo prazo, a nossa região, Erechim e a região do Hoje é Alto só Uruguai. mudar a capa, que é o mesmo As pela mesmas nossa necessidades. falta de- E pouco disso avançou, porque nós não temos alguém que nos represente fortemente. Passa rápido, né, Hernani? Se for nossos 20 minutos, mas foi um belo bate-papo. Te agradeço a tua participação e teremos aqui em outra oportunidade. Eu que agradeço, Rodrigo. Para mim é importante estar aqui conversando, voltando a isso, embora um pouco fora de forma, né, com os microfones ou com as câmeras de televisão, mas a gente está aqui à disposição para poder conversar com as pessoas, conversar com a comunidade de Erechim e dizer, sim, que hoje a gente é pré-candidato, mas isso não é uma imposição. O que nós queremos é conversar com pessoas e com um grupo de pessoas que pensem exatamente num novo modelo de gestão para o município de Erechim, para que a gente possa avançar nesse caminho. Obrigado, Hernani. Uma boa noite a todos e até a próxima.